É só vocês que me interessam, tá bom? Tá bom. E o presidente Lula teria sido citado, o jornal O Globo diz que foi, mas eu não confio muito nesses furos que o Globo dá. Que eles... É só vocês que me interessam, tá bom? Tá bom. E o presidente Lula teria sido citado, o jornal O Globo diz que foi, mas eu não confio muito nesses furos que o Globo dá, que eles são meio furados muitas das vezes. Ele teria sido citado no encontro que o senador Flávio Bolsonaro teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na tarde de ontem na Casa Branca. Segundo relatos de pessoas que acompanharam o encontro, o famoso "ele diz que me diz que dissesse", Trump mencionou que a reunião que teve com Lula há cerca de 20 dias em Washington e repetiu o elogio de que o mandatário brasileiro é um político dinâmico. Paulo Figueiredo, que esteve no encontro, confirmou que Lula foi mencionado, aspas, "a gente abordou o assunto do presidente Lula e o presidente Trump fez comentários a respeito de Lula, mas eu estaria violando a confidencialidade de Trump se dissesse quais foram esses comentários. Alguns não foram tão elogiosos assim, mas a gente deixa isso para a história. Um dia eu escrevo um livro e conto isso. O que eu posso dizer é que o presidente Trump perguntou o que o presidente Lula tinha dito depois da reunião com ele, e eu acho que ele não gostou muito da resposta que a gente deu." Fecho aspas. E hoje, em seu segundo dia de conversas na Casa Branca, Flávio Bolsonaro se reuniu com o secretário de Estado Marco Rubio e com o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, novamente acompanhado do irmão Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo. O assunto principal da conversa de pouco mais de 30 minutos foi o mesmo que tratou com Donald Trump ontem. Flávio pediu que o governo dos Estados Unidos classifique o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas estrangeiras. E Flávio falou com a imprensa depois do encontro. Acompanhe. Após ontem sermos recebidos pelo presidente Trump, no dia de hoje fomos convidados também para estar com o secretário Marco Rubio. Foi mais uma conversa também muito cordial, onde reforçamos a importância de unirmos os esforços no combate ao crime organizado. Batemos de novo na mesma tecla de que os Estados Unidos deveriam classificar sim o CV e o PCC como organizações terroristas. E dissemos que, se Deus quiser, a partir de 2027, o Brasil vai ser um aliado no combate ao crime organizado, diferente do atual governo, que parece proteger esses marginais. Aí, na sequência, também estivemos a convite do vice-presidente, J.D. Vance, que também abriu as portas para nós com bastante cordialidade. Falamos do mesmo assunto e ele próprio, o vice-presidente, J.D. Vance, perguntou sobre como estava a situação da liberdade de expressão e de imprensa no Brasil. Os decretos, que obviamente eram uma ameaça à liberdade de expressão e o que nos preocupava muito. Então foram apenas essas as conversas. Você entregou os decretos para ele? Fiquei muito honrado de em 2 dias apenas, mesmo sem ser um chefe de Estado, ser recebido pelo presidente, vice-presidente, secretário de Estado dos Estados Unidos. E fez a foto na Casa Branca, no salão oval, né, Segre? E aparece aí, e essa menção que o Flávio fez é muito pertinente, porque o Lula é chefe de Estado e tem uma prerrogativa para poder encontrar um outro chefe de Estado, a convite, claro, o Trump. Mas o Flávio não é chefe de Estado, é apenas um pré-candidato, o que mostra que o interesse... Apenas não, ele ainda é senador, né? Não podemos mesmo esquecer assim, que ele ainda é senador. Mas tem 81 senadores, Pavinato, e nem todos seriam atendidos pelo Trump. Assim, estou defendendo a importância institucional, claro, que tem um encontro de Trump com o Bolsonaro. Mesma forma, se tivesse um outro chefe de Estado, talvez não tão relevante quanto Trump. Mas o que foi conversado, muito provavelmente não saberemos agora no curto prazo, mas deve ser uma coisa bem interessante para o Brasil, com certeza. Agora, eu tenho para mim que quem falou que o Trump elogiou o Lula, falando que ele falou que ele é dinâmico. Para mim, dinâmico não é elogio, Carvão. Dinâmico. A pessoa, ela pode, um batedor de carteira que ninguém percebe, é um cara dinâmico. Sim.
Então, dinâmico não é elogio, ponto 1. Ponto 2. Dizer que o Trump elogiou o Lula na reunião foi um furo da Bela Megali do jornal O Globo. Eu duvido, em primeiro lugar, que alguém tenha dito isso para a Bela Megali. Eu duvido dessa informação dela. Eu acho que, na melhor das hipóteses, ou a fonte mentiu para ela, ou ela escreveu isso de gaiato. Tá. Porque ninguém que estava na comitiva confirmou o que a Bela Megali disse que lhe disseram. E a imprensa não participou. No caso do Lula, a imprensa não entrou, não participou. Então não sabe realmente o que foi discutido nessa com o Flávio Bolsonaro, o irmão e o Paulo Figueiredo. A imprensa participou, a imprensa assistiu, a imprensa estava presente. Agora, tirando tudo isso, eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Segré, é um fato emblemático, né? Ele ser apenas, aspas, apenas um pré-candidato à presidência da República, que vai disputar a próxima eleição, cujo sobrenome é um sobrenome que goza do apreço do Donald Trump, isso é sabido, um apreço pelo pai, tanto que foi relatado que ele perguntou diversas vezes pelo Jair Bolsonaro, lamentou o fato de ainda estar preso. O que mais me chama a atenção, né, tirando tudo isso de lado, foi Jason Miller. E vale lembrar que Jason Miller foi aquele que foi detido aqui no Brasil por ordem de Alexandre de Moraes. E na coletiva de imprensa que o Jason Miller falou, teve a oportunidade de falar depois de Flávio Bolsonaro, ele disse textualmente o seguinte: as próximas eleições brasileiras têm o condão de mudar o futuro do Brasil. É importante que nós, da comunidade internacional, examinemos as eleições brasileiras. Ponto. Para mim, isso diz muito mais do que as próprias palavras. Vale lembrar que até aliados do Lula colocaram dúvidas na eleição brasileira. Não é uma frase minha. Eu vou fazer aqui uma citação. Deixo claro. Citação de quem? De Nicolás Maduro. Sujeito que foi recebido no Brasil como chefe de Estado pelo Lula em 2023 e que deixou até que o Gabinete de Segurança Institucional desse um murro no peito mastectomizado de uma jornalista negra da Rede Globo que ousou fazer uma pergunta ao ditador, Délis Ortiz. Nicolás Maduro, que foi preso pelos Estados Unidos, está preso em Nova York. Nicolás Maduro, a quem o Partido dos Trabalhadores, o PT do presidente Lula, na semana retrasada, aclamava volta Maduro para a Venezuela. Então eu vou citar Nicolás Maduro, vou citar aqui um aliado do presidente Lula. As urnas na Venezuela são mais confiáveis que as do Brasil. Nicolás Maduro. E essa frase foi dita pelo Nicolás Maduro e não foi rebatida nem pelo governo, nem pelo STF. E por que eu trouxe essa citação do Nicolás Maduro? Porque eu concordo com ele? Não. Para ilustrar esta fala de que a comunidade internacional tem que estar de olho. Porque se um opositor do Lula diz isso e um amigo do próprio Lula diz algo muito mais grave, de fato, o Brasil está naquela situação que a Venezuela sempre se encontrou de ter a necessidade de contar com observadores internacionais. E muita gente se perguntava, quando o Brasil vai virar Venezuela? Nós já somos a Venezuela, meu amor. A Polícia Federal deflagrou ontem uma operação. Presta atenção, a receita para não dar errado. Você pega a notícia, limpa bem os fatos, separa na vasilha o mal com atraso, com a pitada de psicopatia, leva no forno, critica até ferver e coloca ironia a gosto. Eu acho que eu não sei imitar o Jacan, mas eu sei servir uma bela salada de notícia
com crítica e com aquela pitada de ironia que faltava na receita da velha imprensa. Toda noite às 7h30, ao vivo, na sua TV e no YouTube do Metrópolis, eu, Thiago Pavinato, analiso ao lado de convidados para lá de especiais os principais temas da arena política brasileira, colocando os pingos nos is, sem rodeio e sem filtro. Pavinato, 7h30.